Olá, sou Gilberto Antônio Silva, taoísta, jornalista especialista em terapias energéticas e medicina chinesa. E estamos aqui com a segunda parte do nosso mini curso de I Ching. Você já deve ter visto a história dele, as origens antigas, muito antigas desse livro maravilhoso e algumas ideias de aplicações, que são aplicações vastíssimas dentro da cultura chinesa. Você praticamente não consegue fazer alguma coisa da cultura chinesa sem você esbarrar no conceito do I Ching, sem você utilizar alguma coisa do I Ching. Tá? Você não consegue fazer isso. Então é fundamental que se conheça esse livro para você poder aproveitar melhor qualquer tipo de técnica chinesa. Nessa segunda parte nós vamos tratar dos hexagramas e dos trigramas. O trigrama, como a gente pode ver aqui, você tem 8: céu, lago, fogo, trovão, vento, água, montanha e terra. Eu abri mão dos termos em chinês porque eu acho que é um mini curso, então é um introdutório, é mais fácil você pegar dessa forma. Então o que é que nós temos aqui? Céu, lago, montanha, fogo, água, vento. Vamos ver o que está faltando aqui. Terra e trovão. Muito bem. Então nós temos esses 8 trigramas, que são os componentes básicos. Porque você vai ver que em chinês, tanto o trigrama quanto o hexagrama é chamado de Qua. E no caso, quando foi feita a primeira tradução para o latim, os tradutores usaram 2 palavras latinas diferentes: trigrama e hexagrama. Trigrama quer dizer 3 linhas, hexagrama 6 linhas. Então mesmo hoje os chineses estão usando essa nomenclatura porque ela torna muito mais prático você utilizar, do que você falar simplesmente Qua e você ter que entender o contexto para saber se é trigrama ou hexagrama. Então esses trigramas, na verdade, são a base do I Ching, porque se você pegar um hexagrama, você vai ver que o hexagrama é formado por 2 trigramas, um em cima do outro. Isso é uma coisa muito importante, porque a análise do hexagrama ele vai partir disso aqui: trigramas componentes. Trigrama componente é isso, são os trigramas que compõem um hexagrama. Então esses 8, eles são os básicos para você entender como o I Ching funciona. Eles representam estados energéticos. Então esses estados energéticos eles são associados a forças da natureza. Você tem o céu, que é vasto, o lago, que é água represada, a montanha, que é a quietude, o fogo, que é a energia que se alastra, a água, a energia que corre, a água corrente, o lago é a água parada, represada, o vento, que é o penetrante, a terra, que nos nutre, Para os chineses existe sempre as 3 instâncias: céu, terra e homem. Então você tem o céu, a terra e tudo isso no meio. E você tem o trovão, que é o incitar, que é a força explosiva, que é o que dá início às coisas. Então você tem 8 tipos de energia, 8 qualidades de energia, que elas podem se combinar de 64 maneiras diferentes.
8 trigramas combinados 2 a 2, 64 possibilidades matemáticas. Então você tem 64 hexagramas possíveis, porque você tem 8 trigramas. Desses 8 trigramas, você pega, por exemplo, qualquer um deles, você vai ter também 3 linhas. Céu, homem, no caso a humanidade, e terra. Então, céu, terra e humanidade, eles estão presentes muito fortes na cultura chinesa. Então, por isso é que são 3 trigramas, 3 linhas. Muita gente pergunta assim, mas juntou 2 trigramas, não podia juntar 3, 4? Não, porque você vai ter céu e terra e as 3 instâncias, céu, terra e homem. Então, ele com 2 trigramas, ele perfaz os 64 estados energéticos possíveis no universo. Então, a importância do I Ching como oráculo, como livro de análise, é exatamente isso. Essas 64 figuras representam 64 possibilidades de qualquer ocorrência do universo. Então, qualquer coisa que você esteja passando, ele está delimitado dentro de uma dessas figuras. Está delimitado dentro de um desses estados. Então, os trigramas, eles são essenciais para você entender como o I Ching funciona, como os hexagramas funcionam. É digno de nota também que essas linhas, elas possuem uma relação dentro do hexagrama que ela é explorada nos estudos do I Ching. Então você tem trigrama interno, trigrama externo, superior e inferior, você tem a correspondência entre as linhas. Você tem a possibilidade de extrair um outro hexagrama de dentro, que é chamado de hexagrama nuclear, que vai te dar o cerne da questão que você está trabalhando. Então você tem várias formas de você trabalhar isso daqui energeticamente. Daqui a pouco nós vamos falar sobre um aspecto bastante importante e pouco conhecido, assim, pouco explorado, que é das linhas móveis, que é uma coisa muito, muito, muito importante no I Ching. Então você tem aqui os 8 trigramas, né? Todo mundo já viu que os 8 trigramas também podem ser arranjados em forma circular, como um paguá, os 8 trigramas, né? Por exemplo, paguá do céu posterior, existem 2 arranjos circulares, que são o céu posterior e o céu anterior. Aqui você está vendo o céu posterior, que é de forma de energia cíclica e que corresponde ao nosso universo. Então você tem várias formas de você arranjar isso daqui, de forma a obter um estudo, de obter uma informação a respeito do universo que nós estamos. O I Ching basicamente é isso, ele formula uma metodologia que permite que a gente interaja com o universo e entenda o que está acontecendo. Por isso ele é a base da filosofia chinesa. Agora, os hexagramas, eles seguem uma ordem, que é a sequência do Rei Wen, que está no livro, né? Então você tem aqui nessa imagem os hexagramas de 1 a 64, e você pode reparar que o 1 e o 2, eles são invertidos. Quer dizer, o que é todo cheio no 1 é todo quebrado no 2. O 3 e o 4, eles estão de cabeça para baixo. O 4 é de cabeça para baixo em relação ao 3. O 5 e o 6 também, eles estão invertidos. Então todos eles trabalham as polaridades yin e yang, todos eles trabalham os parzinhos de opostos. Até você chegar no final. Quando chega no final, no último hexagrama, 64, está nascendo um novo ciclo. Então você volta no hexagrama 1 novamente. Então essa sequência de hexagrama, ela forma sempre um fluxo. Do primeiro ao 64, depois de volta do primeiro até o 64 e assim indefinidamente. Porque o nosso universo, ele trabalha em ciclos. Né? E esses ciclos, eles são infinitos. Um ciclo termina, o outro ciclo começa.
Essa questão de ciclos infindáveis é uma das bases conceituais do I Ching e é uma das grandes contribuições que ele deu para o taoísmo. Conceitos como a não ação, o Wei, é totalmente baseada nesta sequência de ciclos, nesse fluir da vida no nosso universo. E você vai compreender isso trabalhando os hexagramas e entendendo como os trigramas formam esses hexagramas. Agora, nós temos uma questão que é a da linha móvel. O que acontece basicamente é que ele é baseado no Yin Yang. Vou colocar aqui um outro hexagrama qualquer. Então ele é baseado no Yin Yang. Yin Yang, Yin Yang, Yin Yang, Yin Yang, Yin Yang, Yin Yang. Acontece que o Yin e Yang, eles são opostos complementares. Então, quando o Yang atinge o seu topo, ele vira Yin. Quando o Yin atinge o seu topo, ele vira Yang. Então, quando uma situação permanece por muito tempo, ele vira numa situação nova. Então, o que acontece aqui? Existem linhas que são jovens e linhas que são velhas. As linhas velhas, elas estão quase no limite da sua polaridade, então eles vão inverter. Por isso é chamado de linha móvel. Então, esse hexagrama aqui, vamos supor que tivesse uma linha móvel aqui embaixo e uma linha móvel aqui em cima. Tá? Depois nós vamos ver essa nomenclatura direitinho. Aí nós teríamos o hexagrama original, e esse hexagrama, quando as linhas mudarem, ele vai passar a ser esse aqui. Vou pôr em vermelho. Então veja, o hexagrama original, aí as linhas móveis, elas mudaram de polaridade. Então Yin virou Yang e Yang virou Yin. Yang virou Yin. Então você tem essa mudança de polaridade. O que aconteceu aqui? Essa situação acabou evoluindo para esta situação. Esse é o significado das linhas móveis. Então quando você for fazer uma consulta oracular, o que vai acontecer é isso, a resposta para a sua pergunta, ela está aqui e vai se desenrolar, esse é o estado atual e vai se desenrolar nesse estado futuro. Então a linha móvel é uma coisa extremamente importante, porque ele te dá o que está acontecendo, a mutação daquele momento, né, que está colocando. Aí existem outros estudos que a gente faz a respeito da linha móvel, que não cabem nesse curso introdutório. Mas vocês têm que saber isso daqui, porque quando você fizer um oráculo, de volta e meia vai aparecer uma linha móvel. E isso é muito importante porque ele vai te dar uma informação que é fundamental para você entender o hexagrama.